filho, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Presbítero Ricardo. Graças a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos. Quero louvar a Deus nessa noite. Mais uma vez, agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar novamente com os irmãos e agradecer a Deus porque para mim é um privilégio todas as vezes que estou reunido com a casa do Senhor para louvarmos junto e fazermos aquilo ao qual o Senhor nos vocacionou. Amém? Quero agradecer ao evangelista Anderson, ao evangelista Djalma, né? Que nos fez o convite ali na quarta-feira, que tiveram lá na nossa igreja também visitando, né? E a prova é Deus estarmos aqui nessa noite. Tá o irmão Paulo também ali, que é do nosso ministério. Alguns irmãos que costumeiramente sempre vêm, não puderam vir porque tiveram uma outra saída que já estava marcado já para o jovem, por isso que eles não estão aqui. Mas sem sombra de dúvida, é o mesmo Deus que está trabalhando lá é o Deus que está trabalhando também aqui neste lugar, amém? Irmãos, vamos estar abrindo a nossa Bíblia no livro de João, capítulo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Prometo que não vou demorar, mas vou entregar aquilo que Deus já colocou no meu coração. E só vai receber quem estiver ligado, amém? João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 9. Nós vamos dar a leitura a partir do versículo 9 até o versículo 15, depois pularemos para o versículo 21. Amém? João 4, a partir do versículo 9 até o 15, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, bebendo ele próprio desta água, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que saltará para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para não mais tenha sede, e não venha mais aqui tirar dela. Versículo 21. E disse-lhe Jesus à mulher: crê-me que a hora vem, e em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aos tais que assim o adorem. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos ver aqui nesta passagem um diálogo, um bate-papo entre duas pessoas de cultura diferente, porém fazendo parte de um mesmo povo. Eu quero nessa noite, com a ajuda de Deus, pregar sobre o tema um encontro marcante. Diga para o seu irmão: Deus
ter um encontro marcado com cada um de nós. E esse encontro vai marcar a sua vida. Aleluia! A Bíblia Sagrada vai dizer, no capítulo de número 4, iniciando pelo primeiro versículo, que o Senhor Jesus, ele ouve-se um burburinho, né, uma fofoca circulando no meio daqueles que eram religiosos, que dizia o seguinte, que Jesus estava batizando pessoas mais do que o próprio João Batista. Jesus, percebendo que aquela conversa e que aquela fofoca que estava se levantando era com o objetivo de alguma forma trazer um conflito entre Jesus e João Batista, Jesus ele levanta a questão dizendo, eu não batizo ninguém, mas eu dei autoridade para que os meus discípulos pudessem batizar. Eu dei para eles poder e autoridade para que assim eles fizessem. Só que é interessante que tanto Jesus como João não entram em conflito. Porque é algo que eu aprendo. Quando eu entendo o propósito a qual eu fui chamado, eu não fico brigando se alguém prega mais do que eu. Eu não fico brigando se alguém canta mais do que eu. Eu não fico brigando se alguém foi consagrado na minha frente. Se eu entendo o propósito e o qual eu fui chamado, se alguém é levantado na minha frente ou faz algo maior do que eu dentro da casa de Deus, o que importa é que o nome do Senhor está sendo glorificado. É por isso que muitas igrejas não dão muitos segmentos, porque um fica brigando com o outro pregou mais do que eu tenho que pregar melhor do que ele, o outro cantou mais do que eu preciso cantar melhor do que ele. Nada disso vai prosperar, porque se você canta, se você prega, se você dirige, se você está à frente, é simplesmente pela graça e a misericórdia de Deus. Então, tanto João como o próprio Senhor Jesus entendia qual era o propósito do chamado de cada um deles, não entraram em conflito por causa da fofoca dos outros. Diga para o seu irmão, não entre em contenda por causa dos fofoqueiros, porque tudo que os fofoqueiros querem é trazer contenda no meio do arraial, mas isso não vai acontecer, porque se você cresce, eu também cresço junto, se você cresce, eu também estou crescendo junto, porque a glória é sempre daquele que nos chamou para essa obra. O texto vai dizer então que Jesus ele vai se retirar e ele estava com os seus discípulos numa região chamada Judeia. E ele diz, vamos partir novamente para a Galileia. Só que a Bíblia vai dizer que nesse caminho era necessário que eles passassem por uma cidade chamada Samaria. Diga comigo, Samaria. Esta cidade de Samaria, ela fazia parte dos territórios das tribos do Reino do Norte. Ou seja, Jesus está entrando agora em um território a qual os seus irmãos judeus não entravam, porque o texto vai dizer que naquela região de Samaria tinha um povo misto, um povo misturado, chamado samaritano, e os judeus não entravam em concordância há muitas gerações com os samaritanos. Vamos entrar nessa história para você entender o por causa dessa briga. Só que neste caminho da Judeia até a Galileia havia 3 caminhos que os judeus poderiam fazer, mas o único caminho que eles não faziam era entrar por dentro de Samaria, porque entrar dentro de Samaria ia ter briga com os judeus, ia ter luta verbal, ia ter luta, briga mesmo de tapa para lá e para cá, ia ter morte, porque a briga entre eles era muito sério. Tanto é que quando Jesus entra dentro da cidade de Samaria, ele vai para uma cidade chamada Sicar. Nessa cidade havia um tanque, a qual Jesus se assenta nele e olha para o seu discípulo e diz, vai na cidade e compra pão para que a gente possa se alimentar. E ele fica ali aguardando alguém
Jesus não estava ali por acaso, porque no capítulo número 4 que nós lemos, no versículo de número 4, vai dizer que era necessário que ele passasse por ali. Ou seja, ele não poderia evitar que ele entrasse por aquela cidade. Ele poderia fazer outros 2 caminhos para não entrar por dentro de Samaria, mas era necessário. Diga para o seu irmão, era necessário. Tem coisas que é necessário, não tem como evitar e não tem como fugir. E ele não vai fugir daquela situação. Jesus se assenta em um horário de meio-dia. Já viu aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, meio-dia, num dia típico de sol, o sol está rachando na nossa cabeça. Imagina num lugar desértico. Então Jesus está cansado da viagem, está com sede, e de repente vem da cidade de Sicar de Samaria uma mulher carregando jarros em sua mão para poder pegar água de dentro do poço, aquele poço que era da herança que Jacó havia dado para o seu filho José. Nós sabemos que Jacó era filho de Sorriso ou de Isaac, que é o mesmo significado do nome. Ele era um grande fundador de construir poços, cavar no meio do deserto e tirar água do meio do deserto, cavador de poço. Ensina ao seu filho Jacó a mesma prática, e Jacó ali em Sicar, ele faz um poço. Esse poço, os seus filhos bebem água e toda a sua geração bebe daquela água. Tanto é que aquela mulher vem retirar a água. Só que é interessante que o horário que aquela mulher está indo não era comum de uma mulher ir. A mulher daquela época, ela não poderia ir sozinha por causa do perigo que havia de homens tentarem abusar. Então, quando elas estavam em grande número, elas eram uma proteção para a outra. Mas aquela mulher, ela vai no horário fora do típico, ela vai no horário muito fora, por causa de quê? Porque ela era mal vista pelas outras mulheres da cidade. O texto vai dizer que quando ela chega no poço, ela percebe que há um homem diferente. Então ela já fica com a sua antena ligada. Ela percebe, opa, provavelmente é alguém que vai tentar fazer alguma coisa comigo. Então eu preciso tirar a água daqui o mais rápido possível, ou quem sabe até me preparar para ter uma luta corporal, para tentar me defender, mesmo ela sabendo que provavelmente se fosse um homem que tentaria alguma coisa com ela, ela não teria chance nenhuma. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor Jesus, olhando para ela, vai dizer, mulher, estou com sede, me dá um pouco de água para que eu possa saciar a minha sede. É quando ela vai levantar a questão e dizer, como pode você ser um homem que é judeu, pedir a minha água samaritana, que sou uma mulher samaritana? Vamos aqui rapidinho, um pouquinho de história, porque a história não faz mal para ninguém. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando o rei de Salomão ele morre, ele deixa o seu sucessor, o seu filho, assentado sobre o trono de Israel. Nesse período aqui, a tribo de Israel ainda era as 12 tribos que Deus formou lá no deserto. Só que o texto vai dizer que o reinado de Roboão, que era filho de Salomão, não vai reinar bem para todas as 12 tribos. Então o que é que acontece? As tribos se dividem entre reino norte e reino sul. No reino norte, ela fica, a cidade principal fica em Samaria, e ali vai 10 tribos para aquela cidade. No reino sul, fica apenas 2 tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. A tribo de Judá era ainda da descendência de Davi. Todos os 19 reis que vieram daquela linhagem de Judá eram da descendência de Davi. Do reino do norte, as 10 tribos, um novo rei se levanta por permissão de Deus, porque nada acontece sem que Deus já tenha predestinado isso a acontecer. E o novo rei que se levanta sobre o reino do norte se chama Jeroboão. Este homem, ele ouve Deus falar com ele através de um profeta e diz para ele, anda na minha presença, se você andar na minha presença, irei eu abençoar o teu reino como abençoei a Davi. Só que ele ignora, não faz o que Deus quer que ele faça, e o que ele faz? Coloca dentro do reino do norte, dentro de Israel, a idolatria ao povo. Então o que acontece? O povo começa a idolatrar
e ao mesmo tempo adorar a Deus. Enquanto idolatra deuses pagãos, eles também prestam culto para Deus. Só que Deus, ele não compactua com nada disso. Ele é único, ele só é Deus e não há outro igual a ele. Os 19 reis que vieram também do Reino do Norte, todos eles foram reis perversos, que fizeram tudo o que não agrada a Deus. Um exemplo de um rei do Reino do Norte que não prestou, considerado o pior rei, foi chamado, eita, esqueci agora, Jorão, e o seu pai também Acais, e o que casou também com Jezabel, que era o nome? Esqueci o nome agora, meu Deus. Que casou com Jezabel. Não lembra? Qual é o nome? Acabe, obrigado. O rei Acabe, o pior rei que o Reino do Norte teve. Sabe que Deus levantou para corrigir esse rei? Levantou Elias. Levantou Micaías para anunciar a sua morte, mas mesmo assim, nenhum rei desses se converteram. Aí Deus começa a avisar, olha, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, permitirei eu que um inimigo se levante contra vocês e destrua vocês, para que vocês entendam que se não anda na obediência, o juízo vai vir sobre a vida de vocês. O que é que acontece? O Reino do Norte continua pecando, idolatrando, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Casa-se com Jezabel, Acabe, traz para dentro de Israel a adoração a Zera, a Baal, a bagunça toda. E o que é que acontece? Segundo o livro de Reis, capítulo 17, a Bíblia Sagrada vai dizer que o último rei do Reino do Norte, chamado Oséias, a Bíblia diz que este homem foi ruim, mas não foi tão ruim como os seus antepassados. Mas ele já estava na mão do rei da Síria. Deus já tinha tirado a mão do Reino do Norte. E ele estava agora sob o domínio do rei da Síria. Se nós continuarmos lendo o capítulo de número 17 do livro de 2 Reis, nós vamos ver que o rei da Síria percebe que Oséias, este rei aqui, ele começa a fazer um acordo, uma aliança com o rei do Egito. E o rei da Síria, percebendo isso, o que é que ele faz? Ele cerca Samaria durante 3 anos. E nesses 3 anos que ele cerca, ele toma de vez Samaria. E leva o rei Oséias preso. A partir do versículo 24, do segundo livro de Reis, no capítulo 17, vai dizer que eles pegam agora os habitantes de dentro de Samaria, que eram judeus, e ele leva agora para a cidade outros povos, outras cidades que o rei da Síria havia conquistado. E traz para dentro de Samaria povos mistos que ele havia. Então faz uma mistura de povo, judeu misturado com outros povos, faz uma bagunça. Leva para lá, traz para cá, faz uma misturada. No reino do sul, no reino de Judá, da descendência de Davi, outros reis também foram mal, mas alguns foram reis bons. Foram homens que fizeram aliança com Deus, como Josafá, como Ezequias. Homens que fizeram aliança, consertaram o altar que estava quebrado. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus anuncia o mesmo que irá acontecer com o reino de Samaria, que tinha caído na mão dos assírios. E quem é o povo agora que vai tomar o reino de Judá? A Babilônia. A Babilônia toma o reino de Judá e eles ficam cativos quantos anos? 70 anos. Quando eles são permitidos, porque Judá teve 3 permissões para voltar para Jerusalém. A primeira permissão foi por Zorobabel, para reconstruir o templo que havia sido destruído. Quando ele vem com o povo, a primeira leva, para reconstruir o templo de Judá, o que acontece? O reino de Samaria já estava completamente misturado. A prática de adorar a Deus, adorar outro povo, adorar outros deuses pagãos já era comum entre eles, não tinha diferença mais nenhuma. Aí eles vêm para Jerusalém, porque o rei libertou lá da Babilônia, permitiu que eles viessem para reconstruir o templo. Só que a diferença de Samaria para Judá é que eles não foram misturados. O rei da Babilônia não fez mistura, permaneceu ele sendo judeu puro, sem mistura. Mas Samaria tinha se misturado. Quando este povo
que era judeu misturado contra os povos, vieram para ajudar e disseram assim: a gente quer ajudar vocês na reconstrução do templo. Quem era judeu puro olhou e disse: vocês não vão fazer obra coisíssima nenhuma aqui não, porque vocês não são judeu puro, porque vocês não são purificados por Deus, vocês não vão ter nada aqui. O que acontece? O reino de Samaria fica possesso de raiva contra os judeus do reino do sul. O que eles fazem? Começam agora a opor ataques contra a imposição da reconstrução do templo. Lembra quando Neemias, ele vem para reconstruir o muro? Neemias, ele era do reino do sul, ele era do reino de Judá. Quando ele veio, quem é que tenta atrapalhar a obra? Um homem chamado Sanbalate. Ele era do reino de Samaria, ele era governador de Samaria. Então aí começa toda a briga entre o reino de Samaria, que agora estava misturado, e o reino de Judá. Aí começa toda a contenda entre eles. Amém? Quando chegamos no capítulo 4 de João, a mulher olha para Jesus e diz: se isso aqui você está tentando me pedir é um cúmulo. Até porque um judeu não bebia água no mesmo copo que um samaritano viesse beber. E ela olha e diz: e outra coisa, eu sou mulher e o senhor sabe que não é lícito um homem estar sozinho com uma mulher. E Jesus olha para ela e diz: mulher, se tu conheceres o dom de Deus, não era eu que te pediria água, mas era você que iria olhar para mim e iria pedir água. Aquela mulher estava cega espiritualmente, porque quando alguém está cego espiritualmente, não consegue fazer diferença entre o que é santo e o que não é. Ela olha para Jesus e vê alguém que era um andarilho qualquer, talvez alguém que poderia fazer um mal qualquer, mas ele deixa claro para ela: mulher, eu não estou aqui como um qualquer, eu não sou um qualquer, eu estou te pedindo água, mas já que você está resistente, eu vou começar revelando quem eu sou. Eu tenho sobre o meu poder uma água que, se você beber, nunca mais você precisará voltar aqui. Olhe para cá, querido. Essa mulher tinha que ir todos os dias retirar água daquele poço. E só quem talvez já teve contato com o poço, hoje em dia tem maquinário eletrônico que faz praticamente tudo, mas na época braçal, num poço bastante fundo, não era fácil, ainda mais para uma mulher. Normalmente as mulheres ficavam com os serviços da casa, mas serviço braçal pesado, normalmente era o homem que fazia. Mas essa mulher não tem ninguém para que possa fazer por ela, então ela tem que fazer o trabalho do homem, pegar um trabalho difícil. E aquela mulher, ela sai para buscar água, e ela tem que todo dia ir, provavelmente percorrer um longo caminho da sua casa até o poço, e depois do poço até a casa. Só quem já fez um percurso grande, debaixo de um sol escaldante, tem gente que passa mal, tem gente que até desmaia. A pressão ela baixa, tu tem que sentar, porque o sol ele faz mal muito tempo na sua cabeça. Imagina ela ter que fazer esse percurso todo dia. Aí chega um homem para ela, morrendo de sede, dizendo para ela: já que tu não quer me dar essa água aí, eu tenho algo para você, que se eu te der, tu nunca mais vai ter que fazer esse trabalho difícil que você está fazendo. A água que eu tenho, que eu tenho sobre o meu poder, se eu te der ela, nunca mais você vai precisar voltar aqui. Aí ela teve interesse. Aí ela esqueceu que ele primeiro tinha pedido para ela. Aí ela: opa, que água é essa que ele tem, que vai fazer com que eu nunca mais precise correr perigo, que eu nunca mais precise passar por humilhação para nenhuma mulher querer andar comigo? Que água é essa que ele tem
aonde eu não vou precisar ter que fazer força braçal para poder me curvar ou até deitar no chão para que a água chegue até o fundo do poço. Olhe para cá, querido. Todo ser humano, ele procura por prazer e por realizações na sua vida. O homem, ele sempre procura profissionalmente, amorosa, o que for, ele procura sempre realizações para ser feliz. E chega Jesus e diz para ela: eu tenho algo para você, que isso que você tem feito, esse prazer momentâneo, eu tenho algo para você que vai superar tudo isso. Tem pessoas, eu não sei se tem aqui, que quantas vezes teve que ir lá no mundo procurar prazer no sexo, procurar prazer nas drogas, procurar prazeres na bebida, e esse prazer ele é momentâneo. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher era: todo dia tu tem que vir aqui fazer essas mesmas coisas para voltar para casa com o resultado, mas o que eu tenho para você vai te suprir de uma forma tão poderosa que tudo aquilo que você vive temporário não vai precisar mais, porque o que eu tenho para você é inesgotável. Só quem já provou dessa água sabe como é que ela é. Quem vivia nas drogas não consegue mais ter prazer nas drogas. Quem vivia na bebida não consegue mais ter prazer na bebida, porque quem prova da água que ele der, ele diz que nasce dentro de si uma fonte de água viva. Aleluia. Essa mulher diz: eu quero essa água. O que é que eu preciso fazer para obter essa água? O ser humano, ele é curioso. Jesus mexe com aquilo que ela queria. Tudo que ela queria era uma realização inesgotável. E ele diz: eu tenho sobre o meu poder. Aí ela diz: eu quero dessa água, eu quero. Aí Jesus diz: aí, calma aí, eu vou te dar. Porém, vai na tua casa e traz o teu. Aí doeu. Diga para os seus irmãos: antes da água inesgotável chegar na tua vida, precisa rever algumas coisas. Deus, antes de derramar a sua água inesgotável, precisa haver um reparo naquilo que está fora do lugar. Jesus olha para ela e diz: mulher, vai na tua casa e traz o teu marido, aí eu dou para tu essa água. Ela diz: Senhor, quem te contou não sabe, mas eu não tive só um, eu já tive muitos maridos. E Jesus disse: o que está agora na tua casa não é nem teu. Ela disse: é verdade, minha vida está uma bagunça, Senhor. Mas sabe o que é bonito? Que ele não despreza ela, porque toda a cidade que ela vivia já havia desprezado ela, já havia colocado ela fora da sociedade. Tudo que ela tinha que fazer sozinha, ela não podia contar com ninguém. Já viu aquela pessoa que ela vive cercada de uma multidão, mas para ela não faz diferença nenhuma, porque ela se encontra sempre sozinha. E o texto vai dizer que Jesus, olhando para ela, diz: mulher, o que eu tenho para você, a água que eu vou te dar, ela vai mudar tanto o teu interno como o teu exterior. Aí ela levanta a questão: mas Senhor, aonde é
que nós devemos te adorar. Porque os judeus disseram que lá em Sião, lá no Monte Sião, onde está o templo, é o lugar da tua adoração. E ele disse, não é nem aqui nesse monte onde nós estamos, mas em aonde você estiver, aonde você chegar, aonde você se reunir, é lugar de exaltar ao nome do Senhor. Eu fecho a Bíblia agora e termino, agora entrego a minha oportunidade. Olha o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, que a água que Ele está derramando sobre a nossa vida vai impactar de tal maneira que você vai voltar para a tua casa, vai voltar para o meio dos teus e tu vai dizer, eu preciso compartilhar da água que eu bebi. Quem pega tem água da vida escorrendo neste lugar. Essa mulher volta para a sua cidade, não quer saber de alguém que não quer estar com ela, não quer saber de quem fala mal dela. Ela volta para a cidade e diz, eu encontrei com o homem, e ele disse tudo o que eu tinha feito, vem ver, e todos da cidade saíram e foram ver. Você vai viver o melhor de Deus, e quem tiver ao teu redor vai receber também. Aqueles que olham para você já te desprezaram na tua vida, mas Deus está dizendo, a água que estou liberando nessa noite vai mudar a tua história. Tu que ficava deprimido porque alguém falava, Deus está dizendo, a água que eu estou derramando vai te dar autoridade e poder. Quem crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh Espírito Santo. Aleluia. E a água viva está aqui nessa noite, irmão. Que é o Espírito Santo de Deus.